Checkup no rádio. Checkup no rádio, com o Dr. Anderson Sérgio, médico ortopedista do Instituto Penedo. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Anderson, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre muito bom estar aqui, principalmente depois de uma vitória, uma classificação para a final. Somos finalistas, né? Somos finalistas. Estamos aqui entre finalistas. né? Só vai dar Malvadão e Verdão esse ano. A torcida do Bangu tá aí assistindo, chorando em casa, né? O Bangu Paulista, vulgo São Paulo. Um abraço aí para os torcedores do Bangu, né? Eu me solidarizo, né? Com realmente não foi pênalti, mas infelizmente a gente foi para a final e vocês não, né? Agora vamos para a torcida aí do brasileiro. E vamos acabar com essa ideia de que nós somos responsáveis por erros de arbitragem, né? Quem tem que ser responsabilizado são os árbitros. Exatamente, né? O jogador que tá lá não tem culpa, não né? tem culpa nenhuma. Vai lá, faz o gol e vamos lá. Agora, a dor no joelho é um problema comum que afeta muitas pessoas em diferentes idades e estilos de vida, seja por lesões esportivas, desgaste natural ou até mesmo condições crônicas como várias doenças, né? Quais são as principais causas de dor no joelho? Vamos lá. Parece uma coisa meio óbvia quando até eu fiz essa provocação para a gente trazer esse assunto. Por que o joelho dói? Não, o joelho dói porque provavelmente ele vai ter algum problema, né? Ele vai ter uma artrose, ele vai ter uma lesão de cartilagem, ele vai ter uma lesão de menisco, uma tendinite. Então isso é que vai causar dor. Mas a resposta ela não é tão intuitiva assim. Não é só por causa disso. Na verdade, no consultório, a gente acaba acompanhando muitos pacientes que, graças a Deus, à medida que a gente vai acompanhando, vai orientando e o paciente vai seguindo essa orientação da forma adequada, ele tem uma melhora importante e ele fica sem dor, mesmo tendo artrose, mesmo tendo a lesão de cartilagem, as outras lesões que venham a causar dor no paciente. Então, por que danado o paciente tem dor no joelho? Ele tem dor no joelho por quê? Ele tem um problema no joelho e o joelho dele, na verdade, a musculatura, o corpo como um todo, ele não está preparado para aguentar aquela carga para aquela articulação doente. Então, assim, isso quer dizer que o paciente que tem artrose no joelho, não necessariamente ele vai sentir dor. Ele vai sentir dor se o joelho dele não estiver preparado para aquela sobrecarga que está havendo ali na articulação. Então, por isso é tão importante a questão do exercício, por isso é tão importante fazer o acompanhamento. A gente muitas vezes, no paciente com artrose, com lesão de cartilagem, a gente fazer a viscosuplementação, colocar a babinha do joelho lá dentro do joelho para melhorar a lubrificação, melhorar o processo inflamatório, dar uma condição melhor para o joelho, para o paciente começar a fazer o exercício. E eu sempre vou bater nessa tecla. Sempre vou ser repetitivo nisso, porque realmente é o tratamento. Muitas vezes, quando eu falo isso para o paciente baixa a cabeça, como tivesse assim, não estou acreditando que lá vem mais um médico dizer que eu tenho que fazer exercício físico. Mas infelizmente, ou felizmente, na verdade, é isso. Não tem como a gente tratar a dor de forma crônica, o paciente com artrose, o paciente com... seja na coluna, seja no joelho, tem alguma tendinite no ombro, no joelho, no tornozelo, sem fazer exercício físico. E sempre lembrar, o exercício físico é um exercício físico que tem a demanda de fortalecimento muscular. Então, uma academia, um pilates, uma natação, uma hidro, um funcional, isso vai trazer benefícios para o paciente. Isso é o tratamento do paciente. Claro que o remédio ele vai ajudar a gente em algum momento aí do tratamento, mas ele não pode ser o responsável pelo tratamento. Só remédio não é tratamento. E aí muitas vezes o paciente ele fica querendo só tomar remédio e começa a perceber que não tem resposta. E aí, por que minha dor não melhora? Por que minha dor não melhora? Porque você está tomando só remédio. Enquanto você estiver tomando só remédio, você não vai melhorar a dor. E aí o joelho dói, não só porque você tem artrose, porque você tem algum problema. O seu joelho vai doer porque, além de você ter o problema, você não está tratando da forma adequada. E o que é tratar da forma adequada é a questão do exercício físico, que é tão importante nas nossas vidas, inclusive para outros problemas. Cada vez mais vão aparecendo
estudos e mais estudos falando da importância da atividade física no controle de taxas, no tratamento de ansiedade, depressão, no controle da hipertensão. Então, você vai para o cardiologista, ele manda você fazer atividade física. Você vai para o endócrino, ele manda você fazer atividade física. Você vai para o psiquiatra, ele manda você fazer atividade física. Então, assim, o cerco está fechando em cima de você. Então, é importante entender a importância da atividade física como saúde. E aí, muitas vezes, a gente vê que o paciente acaba não fazendo, não mantendo a rotina, a continuidade no tratamento com a atividade física, com exercício físico, porque ele vai para o exercício físico muitas vezes pensando na questão estética. Vai fazer uma academia pensando logo em perder peso. E é um processo lento, difícil, que vai ter dia que você vai ter vontade de ir, vai ter dia que você não vai. Aí você vai adoecer, às vezes vai passar uma semana sem ir para academia, e quando volta, aí volta cheia de dor e não consegue mais fazer o exercício que conseguia fazer antes. E é normal, e é importante você ter essa consciência que é uma construção. O que você vai é uma construção da sua melhora. Seja na condição psicológica, seja na condição física, seja na condição de hipertensão. Então, o paciente ele tem que entender que é uma construção. Ele não pode querer resultados rápidos. Se os resultados vierem de forma mais rápida, ótimo, vamos agradecer aí. Mas o principal é a rotina. É criar essa consistência em você manter a rotina de fazer atividade física e pensar atividade física em saúde. E à medida que essa rotina ela vai se estabelecendo na sua vida, você vai entendendo a atividade física como uma necessidade, como é dormir, como é se alimentar. Aí naturalmente os resultados estéticos eles vão vindo. Então quando você... É igual aquela coisa, quando você perde uma coisa e vai procurar e você não acha. Passa o dia todo procurando e não acha. E aí você desiste, fica puto lá. E aí outro dia você tá nem aí você acha aquela coisa, né? Então quando você tira o foco muitas vezes de uma coisa, você acaba encontrando outra. Nesse caso aí você vai encontrar o seu benefício estético lá na frente. E pode ter certeza que você vai. E além de tudo, melhorando sua dor. A dor no joelho pode estar relacionada a fatores como idade ou excesso de peso ou não? Pode. Isso é importante demais. Essa pergunta é sensacional. Porque eu levo isso demais para o consultório. Infelizmente, muitos profissionais de saúde, muitos médicos, muitos ortopedistas, eles acreditam a dor do paciente exclusivamente à idade ou ao peso do paciente. Quando, na verdade, os estudos eles já mostram que o fator mais importante na questão da dor do paciente é a falta de atividade física. Claro que o paciente com sobrepeso, com obesidade, ele vai gerar uma sobrecarga maior na articulação, seja no joelho, seja na coluna, seja no quadril. Só que não é só o peso. Porque se fosse só o peso, eu sempre falo isso para meus pacientes. Eu não tinha paciente magro no consultório. Se fosse só idade, eu não tinha paciente jovem no meu consultório. E a grande maioria dos pacientes do meu consultório com problemas do joelho são pacientes jovens e dentro do peso. Então isso mostra que a atividade física ela tem uma importância maior no controle, no tratamento da dor do joelho do que propriamente o peso e a idade. É muito comum o paciente chegar no consultório e eu converso, mostro, explico o problema que ele tem, por que ele está sentindo dor e a importância da atividade física, de iniciar uma atividade física. E aí ele volta para mim depois de 3 meses. E aí, como é que tá? Ele falou, doutor, perdi 0 quilos. E a dor? A dor praticamente foi embora. Então, o paciente ele percebe com isso que o peso não era o fator mais importante para ele estar sentindo dor. E assim, é muito triste ver que muitas vezes os pacientes, eles são, na maioria das vezes, desacreditados pelo próprio médico em relação à questão da dor. Então, chega no médico, o médico fala, é isso mesmo, você tem artrose no joelho, a artrose não tem cura, se acostume com a dor. Ou então, vai falar, aí você tem que perder uns 20 quilos para melhorar dessa dor. Aí vamos lá, eu sempre falo isso com o paciente. Eu digo, tá, eu nunca encontrei um paciente que está acima do peso porque quer estar acima do peso. Todos que estão acima do peso
já tentaram muitas vezes perder peso e não conseguiram. Então, assim, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil para ele perder peso. E ele já muitas vezes se culpa, já se responsabiliza demais em relação a isso. Aí vem um médico e fala, ó, para você melhorar dessa dor, você tem que perder peso. E naturalmente ele pensa, lascou, eu passei minha vida todinha tentando perder peso e nunca consegui. Aí não consigo perder nem 5 quilos. E o médico chega para mim e diz que para eu melhorar dessa dor eu preciso perder 20 quilos. Pronto, lascou, vou ficar com essa dor pro resto da vida. E é isso mesmo. E baixa a cabeça e coloca o carimbo nele mesmo que tô lascado pro resto da vida. Eu vou sentir dor, não vou melhorar nunca. E não é assim. E quando a gente realmente conversa, eu sempre esse papo descontraído no consultório, brincando com o paciente, para fazer ele entender que esse não é o caminho, né? E a gente não pode ter pressa para melhorar. O remédio muitas vezes ele dá uma resposta rápida, mas não é uma resposta que se sustenta com o tempo. Então é muito comum o paciente chegar, ter tomado o remédio, passou o efeito do remédio, voltou a sentir dor. E aí, se você não orienta ele que naquele momento que ele tomou o remédio e melhorou, é importantíssimo que ele já comece a reabilitação. Inicialmente, muitas vezes precisa começar devagar, começar numa fisioterapia, vai para o exercício físico, começa na piscina, uma hidroginástica, uma coisa com menos carga, para ele ir adaptando, para depois ele ir de repente para uma atividade com uma força maior, uma academia, um funcional. E dessa forma a gente consegue ter resultado. Quais são os sintomas que indicam que a dor no joelho pode ser um problema mais grave, como uma lesão ou uma artrite? Então, o que é que a gente vai levar como, vamos dizer, fatores de alerta, né? Uma dor muito intensa, de forma que dificulte ou impeça você de caminhar. Então, o paciente, quando chega mancando, né, a dor ela é tão forte que você não consegue estabelecer uma marcha normal, sem mancar. Fica puxando a perna. Outro ponto, quando o joelho está muito inchado, então muitas vezes forma esse processo de artrite, artrose, lesão de cartilagem, muitas vezes desencadeia um processo de um edema muito forte, a famosa água no joelho. E o paciente não consegue esticar o joelho todo, não consegue dobrar, ele todo tem dificuldade, por exemplo, para ir no banheiro, porque ele não consegue agachar de forma a sentar no vaso. Então, quando você começa a ter dor associada a um quadro de limitação funcional muito grande, aí realmente é importante você procurar logo o ortopedista, de preferência um especialista em joelho, para já avaliar aquilo dali e já remediar. Então, assim, todo dia no consultório eu estou ali tirando água de joelho do paciente, porque assim, a gente vai trazendo essa informação aqui para a rádio, vai levando essa informação lá para o Instagram, e as pessoas vão vendo, vão se conscientizando, e realmente quando se vê nessa situação, procura lá, e aí quando eu vejo, aí eu sempre brinco, né? Essa água podia estar no Itãs, né? Mas está aqui dentro do seu joelho. E a gente vai e tira, é um alívio imediato, o paciente melhora rápido da dor, porque você pensa, tem paciente que a gente tira 50, 60 ml de líquido dentro do joelho do paciente. Então, o quanto isso não estava incomodando. Muitas vezes eu tiro 5 ml de um paciente e o paciente já sai andando bem, sem sentir dor. Você imagina 50 ml, 10 vezes mais. Então, esses sinais são importantes você ficar avaliando. Sinais que a gente possa pensar numa coisa até mais grave. Por exemplo, uma vermelhidão muito grande, um calor muito grande. A gente já vai pensar num processo infeccioso. Então, isso já é uma coisa que você tem que tomar mais cuidado e procurar logo a atenção médica assim que você perceber. Doutor Anderson, subir escada é bom para fortalecer o joelho? Pergunta aqui a nossa ouvinte. Se você não sentir dor, sim, com certeza, porque você vai demandar um esforço da musculatura, subir e descer a escada. Então, se você não tem um problema no joelho, subir a escada vai ajudar. Agora, vamos lá, né? O pessoal tende a querer buscar uma informação dessa para fugir das obrigações do exercício. Então, se manter ativo durante o dia não substitui a necessidade de um exercício físico.
Então, você se manter ativo durante todo o dia, fazendo as coisas. Ah, doutor, mas eu passo o dia andando, eu passo o dia subindo e descendo escada. Isso não conta como exercício físico, não? Não conta. O exercício físico é aquela coisa que você faz com intenção, programado, com tempo programado, com a intensidade determinada. Então, assim, eu vou para academia 3 vezes na semana. O meu treino dura 40 minutos e eu treino de forma moderada. Pronto. Aí a gente determinou que você está fazendo um exercício físico. Essa coisa que você não consegue determinar, que é o seu dia a dia, a sua rotina, ela não vai contar e não vai trazer os benefícios que o exercício físico traz, que é a questão do fortalecimento muscular. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Anderson. Bom dia a todos aí da rádio. E gostaria de ouvir, doutor Anderson, o que posso fazer com a dor nas minhas mãos e nos meus pés, no final dos pés, indo para os dedinhos. As articulações dos dedinhos estão inchadas. Mas já tem bastante tempo, anos isso, que eu sinto dor nas articulações. E tem dado uma melhorada, o joelho tem dado uma melhorada boa, considerável, depois da academia. 6 meses estou fazendo academia. Estou me sentindo muito bem. Mas as minhas mãos, amanhece o dia assim, tipo, enrijecida, as articulações. Preciso ir a um que para ver, será que eu tenho artrose, artrite, que danada que eu tenho? E aí, doutor Anderson? Que danado você tem? Você tem uma dor articular, né? Ponta dos dedos, pontas dos pés. Quando você acorda, quer dizer, quando você cessa um tempo prolongado de repouso, né? A articulação ali está em repouso. E quando você vai sair desse repouso, quando você acorda e vai querer mexer os pés e as mãos, isso incomoda? Isso pode ser 2 coisas. Primeiro, artrose. Pode ser artrose, sim. É comum você desenvolver um processo de artrose ali na ponta dos dedos da mão e dos pés. E uma característica comum é quando você tem dificuldade para mexer, mas quando você começa a mexer, você percebe que vai melhorando. Isso é típico da artrose. E a gente tem que afastar aí um quadro de algum problema reumatológico. Então, de repente, uma artrite reumatoide, que uma das principais características de artrite reumatoide é a rigidez matinal nas mãos. Ou seja, você acorda com os dedos tudo duro e você passa mais ou menos uns 5 minutos depois que acorda para conseguir melhorar essa questão dessa mobilização. Então, se já faz anos que isso te incomoda, está melhorando, à medida que você não está melhorando. Você começou a fazer atividade física e academia 6 meses. Parabéns, né, para você. Já melhorou a dor do joelho, você percebeu que não está melhorando essa dor na mão e nos pés, então é importante fazer uma investigação. Muitas vezes, nesse caso seu específico, é importante fazer uma radiografia dos pés, das mãos, para a gente avaliar se é uma questão de artrose e fazer alguns exames de sangue para a gente avaliar se realmente é ou não um caso de artrite reumatoide. E em a gente tendo esses exames, fazendo a avaliação clínica, o exame clínico, definir o melhor tratamento para você melhorar. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber o seguinte: eu sofri uma queda no meu trabalho e bati com o ombro no chão. Aí, passou os dias doendo, fiquei boa. Só que de tempos em tempos, quando eu forço muito trabalhando, esse ombro eu começo a sentir ele doer. Será que foi alguma coisa que deslocou? Ou pode ser algum problema dos ossos? E normalmente eu amanheço boa assim, sem sentir nenhuma dor. Aí eu trabalho de doméstica. Quando termina o final do dia, eu estou cheia de dores nas juntas, nas pernas, nos joelhos. Pode ser alguma coisa referente à doença dos ossos, isso? E aí, pode? Aí eu sempre, quando o paciente... Isso é uma queixa comum demais no consultório. Essa história é uma história comum demais no consultório. As 2 histórias, né? Então eu vou começar de trás para frente. Primeiro, qual é o seu problema? Eu sempre brinco com o paciente. É ruindade, porque não faz atividade física, não faz exercício. E aí eu entendo, ela diz trabalho de doméstica, que muitas vezes a rotina e a logística dela é quase que proibitiva para ela conseguir fazer o exercício físico.
mas ela precisa entender que o exercício físico é que vai dar a condição para ela continuar trabalhando no que ela trabalha. E se muitas vezes ela não consegue, mesmo assim ela não consegue, ela tem que entender que o que ela deveria estar fazendo, ela não está fazendo. Por isso que ela não está melhorando, né? E não porque muitas vezes o paciente fica achando que, meu Deus, eu já fui para tudo que foi médico, eu já tomei tudo que foi de remédio e não melhora. Isso aqui deve ser uma coisa grave. Não, muitas vezes não é. A grande questão é que muitas vezes o paciente não consegue, por motivos mil aí, fazer o tratamento da forma adequada. E ele não melhora porque ele não consegue fazer o tratamento da forma adequada. Em relação à sua dor no ombro, caiu, bateu, o que é que provavelmente não quebrou, né? Não teve a luxação, ou seja, o ombro não saiu do lugar, mas machucou. E nessa queda, a contusão, muitas vezes ocorre um processo de uma tendinopatia, um processo inflamatório do tendão pelo trauma, então uma tendinite traumática. E aí, como você não tratou da forma adequada, não fez reabilitação, muitas vezes tomou remédio ali, deu uma melhorada e você continuou fazendo suas coisas, acaba cronificando esse processo inflamatório, começa a formar uma tendinose. E de tempos em tempos dói por quê? Porque inflama novamente, aí você fica tendo tendinite de repetição do ombro. Aí vai tomando inflamatório, melhora, aí volta a fazer tudo, volta a gerar sobrecarga. Então, para realmente parar de sentir essas dores, é importante você passar na avaliação, muitas vezes fazer uma ultrassonografia do ombro para ver se tem essa tendinite, o grau dessa tendinite e tratar da forma adequada. Muitas vezes a gente precisa fazer fisioterapia, muitas vezes a gente já consegue colocar o paciente para fazer uma academia, para fazer um pilates, para deixar ela numa condição boa para não sentir mais dor. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Olha, meu dedo fica desse jeito. Eu fecho a mão, eu trabalho com a tesoura, eu corto calcinha com a tesoura, sabe? Movimento muito a mão direita. E tem hora que minha mão fecha e só falta esse dedo. Para ele voltar, eu tenho que puxar e dá uma dor enorme. Serviços domésticos prejudicam bastante, doutor, antes desse caso? Não, esse caso aí que ela está descrevendo é o que a gente chama de dedo engatilho. Então você dobra o dedo e quando você vai esticar ele, ele fica travado, dobrado. E aí muitas vezes você, dependendo do grau, você só consegue esticar ele fazendo a força com a outra mão. E aí dá um estalo forte e uma dor muito intensa. Isso acontece porque vai desenvolver como se fosse um cistozinho no tendão. E quando o tendão, no movimento dele, ele faz o movimento por dentro de um túnel. E aí quando você forma essa bolinha, uma fibrose, quando você está movimentando ele pelo túnel, essa bolinha faz ele travar no túnel. Aí trava o movimento. E aí muitas vezes, dependendo do grau e do tempo que está assim, muitas vezes precisa fazer cirurgia para realmente voltar ao movimento normal do dedo. A gente inicia anti-inflamatório para diminuir o processo inflamatório, pede para o paciente fazer alguns exercícios de alongamento, muitas vezes em casa mesmo. Não melhorando, a gente faz uma infiltração, tenta rasgar essa bolinha para que o movimento volte e, se não resolver, tratamento cirúrgico. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9103-8668. No Instagram, Dr. Anderson Sérgio. Dr. Anderson Sérgio lá no Instagram, sempre colocando coisas, sempre incentiva a atividade física, sempre vai me ver lá falando de atividade física, a importância do exercício físico para melhorar a sua dor, falando coisas sobre o joelho, tirando suas dúvidas. Pode mandar direct, eu sempre respondo. Talvez não responde na hora que você mandar, mas sempre respondo, tiro dúvidas. E o objetivo da gente realmente é trazer informação de qualidade, para que a gente desmistifique muitas coisas que se colocam em relação à dor, em relação ao joelho. Então a gente está aqui realmente para fazer esse trabalho. E muito obrigado sempre estar aqui, o pessoal sempre tendo esse carinho, né, mandando as perguntas, a gente sempre gosta muito. E a gente volta já já com mais informações após o nosso intervalo.